Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 17 de outubro de 2022. A situação na Ucrânia continua pesada, a guerra continua, mas eu quero fazer uma análise agora aqui das possibilidades de vitória da Ucrânia. Inicialmente eu quero pedir para vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Conto muito com vocês para inscreverem-se no meu canal. A Ucrânia pode ganhar a guerra, sem dúvida nenhuma, e apesar do alto preço que está pagando, ela, eu diria, está ganhando a guerra. Os militares ucranianos acreditam nisso, o povo ucraniano acredita, e os Estados Unidos da América e o Reino Unido acreditam. A Europa começou a acreditar um pouco depois, mais recentemente, depois de vitórias da Ucrânia. A Ucrânia provou repetidamente que é capaz de derrotar a Rússia. Primeiro, fez isso impedindo a Rússia de tomar Kiev, Kharkiv, Cherniv, Sumy e Odessa e uma grande parte do litoral do Mar Negro. Conseguiu novamente ao interromper a ofensiva da Rússia em Donbass, a região oriental ucraniana que compreende as províncias de Donetsk e Luhansk, parte da qual a Rússia ocupa parte da região desde 2014. Ou seja, não controla toda a região. O louco do ditador Putin, ele anexou regiões que ele não controla. Mais recentemente, a Ucrânia retomou a província de Kharkiv em menos de uma semana. Rompeu as linhas defensivas da Rússia no sul, na região de Kherson, e começou a liberar no leste. O Ocidente deve se juntar a Kiev na tentativa de uma vitória ucraniana inequívoca, ou melhor, eu diria, já é aliado, já juntou-se há bastante tempo, principalmente através dos Estados Unidos da América e do Reino Unido. Ele deve reconhecer que os militares ucranianos não são apenas mais motivados do que os da Rússia, mas também melhor liderados e melhor treinados. Para vencer, a Ucrânia não precisa de um milagre. Ela só precisa do Ocidente para aumentar o seu fornecimento de armamento sofisticado e que o armamento não demore para chegar. As forças ucranianas podem então mover-se cada vez mais rápido contra as linhas russas e derrotar as tropas desorganizadas da Rússia. Putin pode responder chamando soldados adicionais, como fez uma mobilização, mas forças mal motivadas só podem atrasar um eventual triunfo da Ucrânia bem equipado, porque na realidade todo mundo fugiu da mobilização. Ele conseguiu uma certa mobilização na marra, forçado, e pessoas sem motivação que não querem ir para a guerra. Analistas de geopolítica temem que antes da derrota, Putin tente infligir enormes baixas civis à Ucrânia, buscando coagir o governo ucraniano, fazer concessões, ou mesmo a se render, pressionar a Ucrânia para se render por causa dessa atitude dele. Ele pode fazê-lo, dizem os analistas ocidentais, eles mirando continuamente áreas densamente povoadas em cidades ucranianas com mísseis de longo alcance, o que ele fez exatamente na semana passada, fez destruindo prédios e casas residenciais e assassinando civis. Não enfrentou o exército ucraniano, mas civis, pessoas pacíficas. Mas Putin não tem recursos para realmente nivelar as cidades ucranianas. O inventário remanescente da Rússia de mísseis e bombas convencionais é grande o suficiente para causar danos substanciais, mas não é grande o suficiente para destruir faixas da Ucrânia. E a Ucrânia já provou que lutará mesmo quando a Rússia reduzir as cidades a escombros. Putin, vejam só o exemplo. O ditador sanguinário Putin destruiu Mariupol, destruiu grande parte de Kharkiv e lançou milhares de ataques em outras cidades e regiões, destruindo-as também. O dano só fez com que os ucranianos se comprometessem com a vitória e fechassem as chances de acordos negociados. Muitos ocidentais temem que Putin possa agir sobre suas ameaças de usar armas nucleares. Mas o Ocidente pode intimidar Putin de maneiras que o impedirão de contemplar seriamente tal ataque. E um ataque nuclear pode transformar todas as potências globais, não apenas os Estados Unidos da América e a Europa, contra ele. É finalmente improvável que Putin vá à guerra nuclear, mas se ele fizer isso, o Ocidente tem certeza de que seu plano sai pela culatra e já mandou o recado para ele. As tropas russas serão destruídas em terra.
À medida que a Ucrânia avança contra um Putin, um ditador cada vez mais encurralado, ele deve se concentrar principalmente na libertação do território que a Rússia tomou desde 24 de fevereiro. Mas uma vitória ucraniana completa também implica a libertação de todo o país, das partes que ele tomou, que a Rússia ocupa desde 2014, o que inclui inclusive a Crimeia. Significa que a Ucrânia deve recuperar suas águas territoriais, terras territoriais e zonas econômicas exclusivas no Mar Negro e no Mar de Azov, sem quaisquer compromissos ou condições. O presidente russo tem apostado cada vez mais em seu regime na conquista da Ucrânia, sacrificando o crescimento econômico do seu país e a reputação internacional no processo. Uma derrota tão ampla poderia muito bem empurrar as elites russas para remover o ditador Putin do poder. De fato, à medida que a massa dos fracassos do ditador Putin e as conquistas da Ucrânia crescem, a queda de Putin pode se tornar inevitável. Isso assusta certos líderes ocidentais que temem que uma luta pelo poder na Rússia gere uma instabilidade. E isso eles acham que pode ser uma instabilidade perigosa, inclusive para o Ocidente. Mas é difícil imaginar uma Rússia mais perigosa do que liderada por esse ditador maníaco, maluco, sanguinário, cuja política da guerra, de estupros, de assassinatos de civis, é a estratégia do exército deles, dando todo o estrago que ele causou na Ucrânia e em todo o mundo. A comunidade internacional deve saudar a partida de Putin se ele for removido do poder. Muitos observadores ocidentais acreditam que a Ucrânia terá que ceder território à Rússia se quiser a paz. Eles estão errados, né? Esses analistas, pseudo-analistas, né? Não sei a visão deles, e alguns até líderes, presidentes de países. Ganhos territoriais só fortalecerão o Kremlin. Putin decidiu atacar o leste da Ucrânia em 2014. Por que ele conseguiu? Porque ele só conseguiu ocupar a Crimeia. Ele invadiu todo o país porque conseguiu estabelecer regimes fantoches em Donbass. Não são regimes verdadeiros, fantoches de gente que trouxe da Rússia. O sucesso parcial simplesmente motiva Putin a continuar suas campanhas a querer tomar mais território e fazendo terror na Ucrânia. Ele é o autêntico terrorista. A única maneira de parar a guerra é deter futuras agressões, é a invasão terminar com um fracasso russo inequívoco. É a única maneira. Esse governo, essa Rússia terrorista, tem que parar. Ganhar em todos os lugares pode parecer muito ambicioso e certamente não será fácil para as bem treinadas, motivadas tropas ucranianas, mas é muito mais possível do que a maioria dos observadores externos está imaginando. A Ucrânia, afinal, tem repetidamente superado as expectativas internacionais. Já nas primeiras semanas da guerra, o país parou a Blitzkrieg da Rússia contra a capital, Kiev, e em seguida forçou a Rússia a recuar. Putin respondeu a essa derrota declarando que se reagruparia e se concentraria na conquista de Donbass. Isso é uma resposta para o público interno e ele já sabia que fracassou. E Donbass que está cheio de tipos de campos abertos que favorecem a Rússia e a artilharia pesada russa. No entanto, a Ucrânia desgastou a Rússia, fazendo-a pagar por cada parte da terra com enormes baixas. Eventualmente, a Rússia foi forçada a parar. Os ucranianos também provaram que podem fazer a Rússia não apenas recuar, mas fugir. O ataque relâmpago da Ucrânia em Kharkiv no final de setembro, agora, próximo passado, impediu a Rússia de sequer tentar anexar a província. Sua vitória no início de outubro em Liman tornou a posição da Rússia em Donbass profundamente incerta. A Ucrânia até agora está libertando aldeias ao lado de Luhansk, a única província ucraniana que a Rússia prendeu inteiramente, mas já não está inteiramente na mão dela. E os soldados ucranianos estão se aproximando de Kherson, a cidade, a primeira cidade que a Rússia tomou em sua ofensiva em 2022. A Ucrânia, através desses repetidos sucessos, não são coincidências. Os militares do país têm vantagens estruturais sobre o seu adversário russo. Vejam só, precisamos entender uma coisa aqui. O exército russo é extremamente hierárquico e extremamente centralizado. Os oficiais russos são incapazes de tomar decisões críticas sem obter permissão de líderes
superiores, seniors, vamos chamar assim. É muito ruim no planejamento multidirecional, incapaz de focar em um segmento da linha de frente sem distrair de suas operações em outro. A Ucrânia, por outro lado, é rápida em se adaptar com um sistema de comando de missão ao estilo da OTAN, que incentiva oficiais e sargentos de escalão inferior a tomar decisões. A Ucrânia também realizou muitos ataques multidirecionais bem-sucedidos. A contraofensiva do país no sul, por exemplo, desviou recursos críticos russos de Kharkiv, permitindo que as unidades ucranianas avançassem para lá com facilidade. É improvável que as vantagens da Ucrânia se dissipem. Os militares russos continuam a tomar decisões insanas. O número crítico de oficiais russos júniores foram mortos nos primeiros meses da guerra, e sem eles a Rússia terá mais dificuldade em organizar e treinar mais tropas. Ao contrário da Ucrânia, a Rússia não tem um forte núcleo de oficiais que possam ajudar na guerra, embora a mobilização em massa da Rússia provavelmente tenha um impacto no fluxo de novos soldados complicará os esforços da Ucrânia para avançar, sem dúvida, a gente tem que ser ciente disso. Ela produzirá principalmente homens inexperientes, mal treinados, que não querem lutar e nem sabem lutar. À medida que experimentam o choque da batalha, sob altos e devastadores ataques da artilharia ucraniana, muitos vão fugir, muitos morrerão e muitos vão se entregar. Agora, na semana passada, 2.000 soldados russos entregaram-se na região de Kherson. Vocês viram? Eles foram sozinhos se entregar. Eu mostrei para vocês num vídeo aí, tanques russos, dois chegando um atrás do outro, com bandeira branca. Se entregaram para os soldados ucranianos. E deram os tanques de brinde ainda. A Ucrânia também sofreu graves baixas e seus soldados continuarão a cair em combate. Isso é lamentável, mas estava acontecendo e vai continuar acontecendo. Mas ao contrário dos russos, os ucranianos estão lutando, ao contrário dos russos, eles estão lutando por uma operação militar especial, alimentada pelas mentiras e pelas ilusões imperiais despóticas do ditador Vladimir Putin. Os ucranianos estão lutando uma guerra total para salvar seu país, salvar sua gente, salvar suas famílias, salvar sua identidade ucraniana milenar, mais antiga que a Rússia. A Ucrânia continua a ser um fluxo constante de combatentes motivados. A Rússia continua a ver longas filas de homens fugindo do país. Os ucranianos valorizam e respeitam seus comandantes militares e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os militares protegem seus soldados e promovem os mais brilhantes. Os militares russos, no entanto, maltratam suas tropas, mostrando pouca consideração por suas vidas. Isso ajuda a explicar porque os soldados russos fugiram de Kharkiv. Agora estão fugindo em Donbás e Kherson. Exércitos que fogem uma vez tendem a fugir novamente. Notem que não é recuo tático, é de bandada mesmo. É a rendição para escapar da morte. E houve casos em que coronéis russos, soldados que não queriam ir para a frente de batalha, eles atiraram na cabeça do soldado e mataram. Isso é fato lamentável. Eles são cruéis com seus próprios soldados. Quando se trata de usar armas, a Rússia e a Ucrânia seguem diferentes filosofias. A Ucrânia se concentra em equipamentos de alta tecnologia e precisão, enquanto a Rússia depende de sistemas de alta quantidade, mas de baixa precisão. Como a precisão afeta substancialmente a precisão, a Ucrânia pode fazer mais com menos. Se a Ucrânia continuar a receber um fornecimento constante de armas e munições ocidentais, será capaz de negar a superioridade numérica da Rússia. O poder de fogo de longo alcance é uma capacidade crítica onde a Ucrânia precisará de mais apoio. O país deve ter armas e munições suficientes para equipar suas brigadas com sistemas de artilharia e vários lançadores de foguetas que podem chegar até atrás das linhas inimigas, atingindo depósitos de munição, tornando extremamente difícil para a Rússia enviar reforços, como vem fazendo agora. Está destruindo toda a logística russa. As forças ucranianas já usaram com sucesso tais sistemas ocidentais, especialmente os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade HIMARS, fabricados nos Estados Unidos da América. Mas eles precisarão de mais equipamentos, incluindo armas novas e poderosas, que podem atingir alvos mais
profundamente. Seus fornecidos sistemas táticos de mísseis táticos do exército americano, ATACMS, fabricado na América, seriam particularmente úteis ao permitir que a Ucrânia destruísse em posições de campo de batalha russas até 190 milhas de distância, ou seja, é alguma coisa mais do que 300 quilômetros. A Ucrânia também deve ter armas suficientes para atender simultaneamente a seus requisitos operacionais em pelo menos 2 ou 3 regiões, como leste e sul, enquanto segura os russos em outros. Se a Ucrânia mantiver uma iniciativa e igualmente forte presença ao longo das linhas de combate, de contato no teatro de operações, pode-se garantir que atinja a Rússia nas áreas onde os militares russos são mais fracos. Putin está ciente de que a Rússia está perdendo no campo de batalha e suas ameaças não são tão veladas de usar armas nucleares. São uma tentativa, na realidade, transparente de parar a assistência que os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e a Europa estão dando para a Ucrânia. Ele sabe que essas ameaças não vão parar a Ucrânia, mas se Putin tentar dissuadir o Ocidente a ajudar a Ucrânia, e para tanto ele pretende chocar a capital e fazê-la render-se. Quebrar o tabu nuclear, no entanto, devastaria o Kremlin, de maneira que simplesmente perder a guerra não o faria. Armas nucleares táticas são difíceis de atingir e as consequências podem se estender em direções imprevisíveis, o que significa que um ataque pode danificar seriamente as tropas de territórios russos também. Os ucranianos também lutariam mesmo se fossem atingidos por um ataque nuclear, pelos motivos que eu já expliquei na primeira parte. Para os ucranianos não há cenário pior do que a ocupação russa, de modo que tal ataque não levaria à rendição da Ucrânia. Se a Rússia for nuclear, enfrentará uma variedade de medidas retaliatórias severas, algumas das quais podem ter consequências que vão além do campo de batalha. Por exemplo, China e Índia até agora evitaram apoiar ostensivamente a Rússia, mas não estão apoiando de fato, nem ostensivamente, nem não ostensivamente. Inclusive, na semana passada, o premier indiano falou que essa guerra tem de acabar, que ela não é o momento de guerra nenhuma. A China acompanhou essa declaração. Inclusive Pequim e Nova Delhi podem juntar-se à coalizão anti-Rússia do Ocidente, inclusive implementando severas sanções e proibindo as relações com a Rússia. Eles podem até fornecer assistência militar à Ucrânia. Para a Rússia, então, o resultado do uso nuclear não seria apenas uma derrota, mas seria, de fato, um isolamento internacional. O ditador russo, é claro, é capaz de fazer escolhas terríveis e ele está desesperado face à sua derrota na Ucrânia. Nem a Ucrânia nem o Ocidente podem descartar a possibilidade de que ele ordenará um ataque nuclear, no entanto. Mas o Ocidente pode dissuadi-lo, deixando claro que se a Rússia lançar tal ataque, entrará diretamente e convencionalmente no conflito, como já deixou claro, já mandou o recado. Já falei isso em vídeos anteriores. Evitar o envolvimento da OTAN é uma das principais razões pelas quais Putin continua a ameaçar com ataque nuclear. Putin sabe que se a Rússia não pode prevalecer contra a Ucrânia, o autodenominado segundo exército do mundo, que não é, já dá para ver que não é, não vai ter chance nenhuma contra a OTAN, e muito menos contra os Estados Unidos da América ou a Grã-Bretanha. E, portanto, é improvável que ele faça algo que traga o bloco contra a Rússia. Isso é especialmente verdade, dada a velocidade com que a OTAN ganharia. A contraofensiva da Ucrânia está se movendo comparativamente lentamente, dando a Putin espaço para usar seu aparato de propaganda, para gerenciar a percepção pública do público interno dos eventos, que eu já não estou mais acreditando nele. Uma vez que a OTAN se unisse, ele não teria tempo para proteger sua reputação do impressionante aparato militar do Ocidente.